Trazer uma mensagem aqui para vocês. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Eu dei um título aí para essa mensagem. Quando Jesus chamar, vá. É um texto muito conhecido e hoje eu quero trazer reflexão para um ponto aí que talvez a gente ainda não tenha parado para entender o que pode ter por trás. Então, por favor, acompanhe a leitura aí. Essa passagem, de Jesus andando sobre o mar, nós até cantamos aqui a penúltima canção, que lembra, inspirada aí nesse texto, e diz assim: logo a sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não tenham medo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, por essa passagem, Senhor, que tanto nos encoraja. Meu Deus, obrigada por ser um Deus tão poderoso, Senhor, mas que ainda assim nos toma pela mão, nos tira das nossas aflições. Obrigada, Deus, por essa mensagem de encorajamento, de fé, de confiança no Senhor. Meu Deus, que nós possamos nessa noite sermos desafiados mesmo, Deus, a darmos passos de fé na nossa vida, a nos lançarmos ao mar, a sermos sensíveis a ouvir a Tua voz quando o Senhor nos chama. Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar, traz clareza às mentes, me usa, Senhor Deus, para semear esta palavra e que ela produza frutos verdadeiros nas nossas vidas. É o que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Esse é um texto, bastante conhecido. Essa passagem de Jesus andando pelo mar, sobre as águas. Esse chamado a que Pedro venha fazer parte deste milagre, Esse vacilo de Pedro aí, ao tirar os olhos do Senhor Jesus e olhar para a circunstância. Todos nós entendemos bastante o que esse texto nos diz, Já ouvimos palavras sobre isso, cantamos canções sobre isso. Esse texto, ele é um texto que traz ensinamento de fé, de confiança no poder de Jesus, que reforça essa soberania de Jesus sobre todas as criaturas. Ele nos ensina que caminhar, sobre as águas durante uma tempestade nos exige manter os olhos fixos no Senhor. Demonstra que Ele é o Senhor sobre toda a criação. Realmente, esse texto é uma demonstração visível e poderosa do poder de Jesus sobre qualquer circunstância da vida. Mas hoje o que eu quero chamar a atenção nesta noite não é para esse milagre de Jesus em si, nem para Pedro, que foi um personagem ali, que esteve com ele em todo momento, o ápice dessa passagem. Mas hoje eu quero convidar a mim e a vocês, e quem está nos assistindo também, a que a gente tire um pouco os nossos olhos desses dois centrais, Jesus e Pedro, mas que a gente possa refletir sobre aqueles outros discípulos que estavam no barco. Aqueles 11, talvez mais,
mas pelo menos 11, né? Que ficaram ali dentro daquela embarcação, olhando para aquele cenário todo, talvez percebendo, talvez desatento ao que acontecia ali. Vocês já se viram pensando o que aconteceu com aqueles 11? Por que eles não andaram sobre as águas com Jesus? Porque eles foram apenas testemunhas que viram aquele grande milagre acontecer. E o Senhor tem falado no meu coração a respeito disso. Eu tinha rascunhado algumas coisas e pensei que hoje era o tempo da gente refletir, né? Lógico que o texto bíblico não relata o que eles estavam fazendo, se eles estavam dormindo, se eles estavam ocupados, se eles estavam orando. Nós vamos fazer aqui algumas hipóteses, mas algo que me incomoda nisso é pensar que eles estavam ali tão pertinho, né? Talvez esse texto poderia ter outras conotações aqui, né? Jesus chama Pedro, venha, e aí Tiago fala, eu também quero, e André fala, eu também posso, Senhor. Mas não. O que tem registrado para nós é que apenas Pedro, né, foi esse que teve essa ousadia, né, de diante daquele cenário caótico de tempestade, se lançar ao mar. O próprio relato nos conta que ele teve uma fé vacilante, ele teve uma fé pequena. Mas quando eu olho para aqueles outros discípulos, eles tiveram fé nenhuma. E aí eu fiz alguns apontamentos aqui, porque mesmo pequena que foi essa fé de Pedro, ela foi suficiente para o impulsionar. Ele foi advertido pelo Senhor, ele teve seu tempo de aflição. Nós conhecemos que quando ele tirou seus olhos de Jesus e olhou para as ondas, ele vacila, ele começa a afundar, né? Jesus o resgata. Mas e aqueles outros homens, né? Que fé foi essa que faltou para eles? E aí eu trouxe alguns apontamentos para tentar responder a essa pergunta. Por que os outros discípulos não andaram sobre as águas? Por quê? Essa vai ser a pergunta-chave que nós vamos aí conjecturar possíveis respostas, né, para essa pergunta. O que é fato é que algo os impediu, os paralisou. Atônitos ali naquela situação problemática, eles ficaram assistindo as coisas acontecerem. Gente, muitas vezes isso acontece conosco também. Diante das tempestades da vida, a gente vê o milagre, às vezes ele parece distante demais, às vezes ele parece que nós não vamos dar conta, que não é para a gente resolver, e nós ficamos paralisados. Então, a minha intenção, quando nós vamos refletir aqui, né? O que impediu esses discípulos de vivenciarem esse milagre, não como espectador, mas sendo parte desse milagre, são aí 5 pontos que eu pretendo tratar com vocês nessa noite. O primeiro deles, o que impediu os discípulos de andar sobre as águas? Eu creio que eles podem ter sido impedidos pela preguiça. O texto diz que o barco já estava longe, a uma boa distância de terra. Esse texto, né, esse relato desse milagre também está lá em Marcos. E Marcos, gente, diz que ele estava a cerca de 20 ou 30 estádios de terra. Deixa eu retomar aqui. Vamos olhar aqui, João 6, 16 a 21. É no verso 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. O texto de Marcos diz que ele estava no meio do mar. Então, os estudiosos dizem aí que o Mar da Galileia tem uma largura de entre 12 a 13 quilômetros. Então, a gente pode entender que da margem, onde Jesus vinha caminhando, até onde o barco estava, tinha cerca de 5 a 6 quilômetros. Pouquinho mais do que uma ilha. O relato anterior a esta passagem mostra que esses homens tinham tido um dia muito cheio, né? Na saída da multiplicação de pães e peixes, ali onde eles serviram para pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o Senhor Jesus, ao fim do dia, orienta que eles vão. Algumas versões dizem que o Senhor insistiu para que eles fossem, e eles estavam a essa distância. Talvez ouvindo a voz do Senhor, né? Venham, eles tiveram preguiça. E muitas vezes o nosso milagre também, essa caminhada nossa até alcançá-lo, a nossa preguiça, o nosso descaso, faz com que a gente não tome posse dessa decisão de querer caminhar até o milagre. A gente sabe, gente, que a gente toma as coisas no mundo espiritual a preço, a trabalho, né? Se você puder refletir aí, quando foi o seu último jejum? Quando foi a sua última campanha de oração?
Às vezes a gente tem desculpas. Nossa, mas está muito longe. Eu vou ter que andar 5 quilômetros, uma Ilha dos Araújos. Não quero não. Então talvez esses homens, usando às vezes dessa desculpa, né? Dessa falta de coragem, de lançar a mão do que a gente precisa fazer, gente. O milagre a gente conquista. A gente conquista com clamor, com jejum, com oração, com perseverança. São palavras que não combinam com apatia, com descaso, com preguiça. Eu penso que a preguiça pode ser um dos sentimentos que eles tiveram, porque acharam que estavam muito distante, que eles já tinham trabalhado muito naquele dia, né? Perseverar é algo que precisa fazer parte da vida do crente. Jesus conta lá a parábola em Mateus 7 do homem prudente e do homem insensato, que constrói a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Qual casa dá mais trabalho? A da areia é fácil, é uma terra solta. A da rocha não, é cavar. Às vezes você vai ter que cavar o seu milagre. Não tenha preguiça na sua vida espiritual. Você tem recursos espirituais. Use os recursos espirituais. Pode ser que o seu milagre esteja a 5 quilômetros. Se lance ao mar. Não tenha preguiça de buscar pelo seu milagre. Outra coisa que eu acho que pode ter impedido esses discípulos de andarem sobre as águas é o cansaço, né? Como eu disse para vocês, durante este dia eles tinham trabalhado muito, servindo essas pessoas na multiplicação de pães e peixes. Hoje, a gente faz uma pequena reuniãozinha na nossa casa, às vezes para receber 10 pessoas dá um trabalhão, né? Já pensou servir 5.000 pessoas? Eles estavam exaustos. E tem um detalhe nesse texto que é a respeito do horário. Marcos 6,48 diz que eles remavam com dificuldade. João 6,18 já diz que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Gente, eu nunca remei um barco, mas a gente vê cenas de remo, é um serviço mesmo de bastante desgaste, né? De muito trabalho braçal para homens que estavam cansados. E além disso, o texto nos diz que isso acontece na 4ª vigília da noite, né? A gente tem aí a noite dividida em 4 vigílias. Então, essa 4ª vigília, ela estava ali entre 3 horas da manhã e 6 horas. Esses homens talvez estivessem nesse mar aí depois das 18 horas, ao entardecer, né, ao fim do dia. E eles realmente vinham de um trabalho árduo. O trabalho do dia e o trabalho do remar em uma tempestade. Creio eu que o barco não saía do lugar. Que eles remavam e não saíam do lugar, né? A gente pode entender que eles estavam aí há 8 horas nesse barco, quando tem essa passagem aí da 4ª vigília da noite. E aí eu quero dizer a você, quem aí às vezes se sente cansado de remar rumo ao seu milagre? Quem às vezes olha para tudo o que já fez e pensa, os meus braços estão fracos, não aguento mais. Quando Jesus aparece e fala, venha, talvez aqueles 11 homens pensassem que eles estavam cansados demais para aquela caminhada, para aquilo que era inesperado. E aí, irmãos, nós não podemos nos sentir cansados de buscar o nosso milagre. Nós precisamos de crer, né? Mateus 11, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O que tem te cansado, meu irmão, quando você busca o seu milagre? Decepções? Cansam a gente. Frustrações? Também cansam. Portas fechadas? Você parece que não está saindo do lugar como aqueles homens, remando em meio à tempestade, e o barco ali sem mover um passo que seja. Esse tempo de cansaço é tempo da gente confiar na soberania do Senhor. É tempo da gente entender que não vai ser na força do nosso braço. Que o Senhor tem o sim e tem o amém. E tem o tempo certo para todas as coisas. O final do texto diz, o verso 32, que quando eles sobem no barco, o Senhor cessa o vento. Poderia ter cessado quando Pedro estava lá afundando, para deixar Pedro mais calmo e às vezes... Não, Deus tem o tempo dele. Não é como a gente pensa que as coisas deveriam ser.
O Senhor tem o tempo de botar um ponto final nesse seu cansaço. Mas mesmo cansado, meu irmão, reme. Reme. Não desista do seu milagre. Não desista. Busque forças no Senhor, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. É o Senhor chamando os cansados. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não deixe o cansaço te paralisar. Mesmo cansado, continue se lançando ao mar. Outro item que eu acho que pode ter impedido esses 11 homens... 11 é um número que a gente pensa em 12 discípulos, então Pedro estava sobre as águas, mas talvez tivessem até mais, né? Mas esses outros que não andaram sobre as águas, foi o comodismo. Comodismo. Eles eram um grupo que tinha um líder e que às vezes pensaram, isso não é comigo, vá você. Isso me faz pensar na nossa própria vida. Quando às vezes a gente está enfrentando problemas e terceiriza a resolução dele para outra pessoa. Se é com o filho, o pai resolve. Ou o pai pensa, a mãe resolve. Se é no trabalho, o meu chefe resolve. Se é aqui na igreja, o pastor que resolva. Gente, o comodismo pode estar nos impedindo de viver um milagre. Olha que esses homens, eles poderiam ter tido uma oportunidade de estar ali vivendo esse milagre. E foi apenas Pedro, o líder desse grupo. Passar para o líder a obrigação de buscar experiências com Deus é deixar de usufruir do melhor que Deus tem para cada um de nós. Não negligencie a importância e o poder das suas orações. Tem gente que pensa que a oração do outro é mais poderosa do que a dele, por isso ele não faz. O Senhor ouve as orações e Ele nos orienta, orai sem cessar. Tem muitas bênçãos, gente, que não chegam até nós porque a gente desiste dela. A gente passa para outra pessoa. A gente costuma brincar, eu aprendi com a Viva, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, ora por mim, 6 horas, 6 horas. É nós mesmos que temos que fazer isso. Esse preço a ser pago é por nós mesmos. As experiências maravilhosas que a gente vê as pessoas tendo com o Senhor, elas estão disponíveis para todos nós. Todos aqueles discípulos poderiam ter andado sobre as águas com o Senhor Jesus. Mas não tiveram a ousadia que Pedro teve, né? Então, meus irmãos, não é tempo mais de ficar no comodismo, esperando que o nosso milagre caia no nosso colo de paraquedas. Pense o que compete a você e faça. E o que compete a você, sem sombra de dúvida, é clamar, é insistir, é bater na porta do Senhor, é apresentar a Ele a sua necessidade. Um outro ponto bastante importante, que eu penso que pode ter impedido esses discípulos de andarem sobre as águas, é que eles foram impedidos pelas distrações. E às vezes quando a gente pensa em distração, a gente trata apenas como algo assim ruim. Eu me distraio no celular, eu me distraio com a internet, eu me distraio com os amigos, com os prazeres da vida. Mas às vezes a gente se distrai até com o que é legítimo. Eu penso que aqueles homens, naquela tempestade, naquele pavor, naquele pânico, talvez estivessem tão distraídos com o que era mérito deles fazerem na força do próprio braço. Talvez eles estivessem remando, talvez eles estivessem tirando água do barco, talvez eles estivessem acalmando aquele que está mais desesperado, que eles nem perceberam que Jesus chamava, venha. Talvez eles nem viram a conversa de Jesus com Pedro. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de muitas tarefas mesmo. E são tarefas lícitas. Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de cuidar da nossa família, nós precisamos de ter o nosso autocuidado, irmos ao médico, cuidarmos da nossa beleza, cuidarmos da nossa casa, né? Termos saúde, termos lazer. Isso tudo é lícito, nós precisamos de fazer. Porém, nada disso pode nos roubar do Senhor.
Nada disso pode nos distrair a ponto de nós não ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Esse ativismo com que a gente vive, e nem sempre para o que é mal, como eu disse aqui, não é só o tempo que você perde na internet, é o tempo que você está ali, como Maria e Marta, que o Senhor Jesus diz, olha, em nenhum momento ele fala com ela, olha, você não deveria limpar a casa, você não deveria deixar de servir os convidados. O que ele fala é que a outra escolheu a melhor parte. Meus irmãos, vamos ser equilibrados. E aqui vem uma direção principalmente para as mulheres, né? Como tem sido difícil para nós sermos equilibradas, né, irmãs? Nossas demandas de jornada às vezes são duplas, triplas. Mas a gente tem que orar como aquela mulher que perdeu a dracma, que o Senhor abra nossos olhos para que a gente não perca o que a gente tem de mais precioso dentro da nossa casa. Que às vezes é o nosso filho, é o nosso casamento. Nós precisamos ter cuidado com essas distrações. Porque muitas vezes elas nos impedem mesmo, a gente está tão ocupado, que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor nos chamando, nos orientando, nos freando. Precisamos ter cuidado, precisamos escolher a boa parte, né? O Senhor sempre fala. O Senhor está sempre interessado com a nossa vida, com que a gente não afunde, com que a gente esteja ligado a Ele. Mas nós precisamos de ter esse espaço na nossa agenda e no nosso coração, né? Reavalie sua vida, reavalie suas prioridades, reconsidere se tem algo dentro da sua vida, por mais importante que seja, que tem roubado o seu tempo de estar com o Senhor, que tem roubado as suas expectativas, a sua dedicação. Reconsidere. E um último aspecto que eu pontuei aqui como algo que possa ter impedido aqueles homens de andarem pelo mar, sobre o mar, foi o medo. Foi o medo. O texto bíblico nos diz que quando eles observaram Jesus andando, eles disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Essa palavra fantasma, gente, ela é o termo grego, né, que explica essa palavra, são aparências ou aparições de espíritos. Então era algo que aterrorizava, que dava bastante medo. E nós estamos falando de homens ali que eram até experimentados no mar, né? Que talvez ouviam já aquelas lendas de aparições, de espíritos malignos. E eles temeram, eles tiveram medo. Quantas vezes que nós estamos enfrentando uma tempestade e a gente tem tanto medo, que esse medo faz com que a gente confunda quem é Jesus. Com que a gente não perceba o poder do nosso Criador para nos livrar de qualquer circunstância difícil da nossa vida. O medo cega os nossos olhos. E o chamado para nós nessa noite é que a gente deixe a fé entrar. Quando a fé entra, o medo sai. Quando o medo entra, a fé sai. Se aproprie dos atributos do nosso Deus, de Jesus, do Espírito Santo na sua vida. Usa esse antídoto de medo contra o medo. Quando Jesus vai dizer para eles a resposta que eles estão ali, é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. E nessa noite, gente, o Espírito Santo sopra no nosso ouvido. É Jesus nos dizendo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. O mesmo sou eu, em ordem invertida, né? Eu sou. Que Deus disse a Moisés lá em Êxodo, quando ele vai comissionar Moisés, né? Mas quem eu vou dizer que me chamou para fazer isso? Ele fala, eu sou. O meu nome é eu sou. Diga que o eu sou mandou. E Jesus está dizendo para ele, sou eu. Esse termo, gente, ele invoca a presença real de Jesus. A presença de Deus. E Deus diz para você nessa noite, diante dessa tempestade, dessa circunstância, sou eu. Tome posse disso. Não deixe com que o medo desvie o seu olhar, né? O medo, gente, ele traz um desespero, ele traz uma ansiedade e faz com que a gente não reconheça o poder de Jesus para intervir naquela situação, né?
Qualquer circunstância desta vida está debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Deus criador, o Deus onipotente, é o Deus soberano. É o Deus que tem o tempo e o jeito certo de agir. Acalme o seu coração. Jesus pode te socorrer, pode estender a mão para você, pode te trazer à tona para respirar, como nós acabamos de cantar aqui, como foi ministrado nesse louvor, né? E outra coisa, Jesus está no monte orando sozinho e percebe aquela situação e vai em direção a eles. Você pensa que Jesus não está percebendo a sua tempestade? Você acha que ele está de costas para você? Ele vem em sua direção. Ele vem em sua direção. Creia nisso. Troque o medo pela fé. O Salmo 23, o verso 4, né, é um salmo, acho que o mais conhecido dos salmos, que muitos de nós sabem aí recitar de cor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sou eu, Jesus diz. Ele está com você. Não tenha medo. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Essas palavras, gente, precisam produzir vida em nós. Esperança, fé. É tempo de experimentar milagres grandiosos na nossa vida. E não apenas ficar olhando o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Fale isso em voz alta para o seu coração. Você tem um Deus poderoso que não vai deixar você afundar. Se lance ao mar. Os que estavam no barco, por fim, adoraram a Jesus, né? É o único momento aqui em que esse relato vai citar das pessoas que não foram ao mar. Eu convido vocês aí para abrir no texto principal que nós vemos lá, o verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Em todo o tempo que eles estavam vendo todas aquelas coisas, eles ainda estavam incrédulos. Eles precisaram de testemunhar tudo aquilo, ver Pedro afundar, ver Pedro levantar, ver Jesus entrar no barco, acalmar a tempestade após entrar no barco, e reconheceram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Esse termo, né, Filho de Deus, ele diz muito para esse contexto. Era reconhecer Jesus como Messias, era reconhecer a divindade de Jesus, né, o poder que Jesus tinha para operar. E nesse momento aqui, eles têm esse ato de fé. Essa incredulidade ali, né, fica esse registro dela ser quebrada. Meus irmãos, não espera tudo acontecer para sua fé ser reanimada, não. Creia enquanto o barco ainda está ali parado nas ondas bravias. Creia quando está longe, a 5 quilômetros de distância. Creia quando você está cansado. Quando seus braços e as suas pernas estão fracas. Tenha força para lutar. Tenha força para continuar. Não apenas assista ou seja um espectador do milagre de Deus na vida das pessoas. Deixa o Senhor usar a sua vida para ser um milagre. Reconheça como eles fizeram. Verdadeiramente és Filho de Deus. Reconhecem nesse momento com a sua demonstração única de poder divino. E aí, fechando, né, isso que a gente está conversando, eu quero dizer que Jesus não tinha intenção de impressionar ninguém. Às vezes a gente acha que esse agir do Senhor é para ser algo assim fantástico, que vai mexer com as nossas emoções, que vai fazer nos sentir especial. Jesus age no milagre conforme a sua soberania, o seu tempo, com as pessoas que Ele quer, para que aquilo cause impacto na vida de quem precisa causar, porque Jesus não vai fazer um milagre para impressionar A ou B. O milagre que Jesus faz é no tempo certo,
é do jeito certo, porque o que Ele quer não é te impressionar, mas é te convencer de que Ele é Deus poderoso sobre todo mundo que Ele criou. Os milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez é para nos convencer do seu poder, de quem Ele é, qual o seu propósito nessa terra. E isso precisa nos tirar desse lugar de incredulidade. Quando o Senhor nos chamar para viver algo especial com Ele, algo sobrenatural com Ele, a nossa resposta precisa ser: estou pronta. Estou pronto. Eu quero, Senhor. Eu vou pedir que o pessoal coloque aí o Salmo 107, que coincidentemente foi também o que o Felipe usou na abertura do culto, para a gente ler e orar esse salmo. Somente Deus acalma as tempestades e conduz aqueles que viajem em segurança a seu destino. É a única forma, porque não há garantias que o nosso barco não vai balançar, nem que as ondas irão nos atingir, mas há segurança de que se nós afundarmos, Ele vai nos tirar do fundo para respirar. Que a nossa vida está com Ele. Vamos ver o que diz o salmista aí, Salmo 107, do verso 23 ao 32. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam em cambaleio como ébrios, como embriagados, e perderam todo o tino. Então, clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Irmãos, essa deve ser a nossa caminhada com o Senhor. É esse barco aqui que a gente vai levar. Que às vezes vai ser com angústia, vai ser com tempestade, mas a gente vai clamar e Ele vai nos livrar da nossa dificuldade, não conforme o nosso desejo, mas conforme a soberania dEle. E nós estaremos louvando ao Senhor na sua bondade, pela sua bondade e pelas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós não vivemos um milagre, porque a nossa mentalidade está sempre esperando um cenário possível, uma condição possível. Os nossos olhos estão aqui nesse plano. Mas a gente precisa lembrar que Deus é o Deus do impossível. Então, se o Senhor te chamar, vá. Amém? Amém. Vamos orar então? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por cada registro que o Senhor deixou na Tua palavra. E obrigada, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que nós podemos abstrair de tantos ensinamentos, tantos conselhos, tantas exortações. Meu Deus, o nosso pedido para o Senhor nesta noite é que a nossa fé, Senhor Deus, possa ser alicerçada no Deus que é a rocha, que um Deus que não perde batalhas. Meu Deus, nós não queremos ter uma fé como daqueles homens, Senhor, que ficaram ali olhando tudo aquilo acontecer. Meu Deus, não queremos também ter a fé como a de Pedro, Senhor, que teve o ímpeto de ir com o Senhor, mas diante das dificuldades vacilou. Meu Deus, nós queremos ter uma fé, Senhor Deus, constante. Uma fé, meu Deus, que nos sustenta nos tempos de dificuldade. Pai, muito obrigada por nos amar tanto, Senhor. O Senhor, um Deus tão poderoso, Pai, se importa em estender a mão para cada um de nós quando nós estamos afundando. Obrigada por vir de encontro às nossas necessidades, Senhor. Obrigada por nos conhecer nas nossas limitações. E obrigada, Deus, por se mostrar a nós. O Senhor é poderoso. Os céus sabem do Teu poder, mas o Senhor veio aqui nos mostrar como o Senhor é grande e como o Senhor tem controle de todas as situações. Deus, meus irmãos que estão aqui, Senhor, vivendo tempestades na sua vida, meu Deus, cansados de lutar, meu Deus, desanimados, às vezes apáticos diante dessa situação.
Espírito Santo de Deus, que seja uma noite de renovo de ânimo. Que seja uma noite, Senhor, onde cada um, Deus, vai se inspirar nessa história. E vai buscar, Senhor Deus, andar em direção ao Senhor, em obediência à Tua voz, a insistir e a buscar o milagre, Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe acomodar, Senhor. Não nos deixe, Deus, não termos perseverança naquilo que buscamos do Senhor. Obrigada por essa mensagem, meu Deus, que ela possa continuar produzindo esperança e encorajamentos nos nossos corações. É o que nós choramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.